Language and Culture. Salve, amantes da língua inglesa, aqui é Carlos Augusto Ponteiro em mais um episódio do Language and Culture. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, mas antes eu quero apresentar também o meu colega Leandro Bola, que foi o primeiro episódio do Language and Culture e está de volta aqui. Leandro Bola, bem-vindo de novo. Salve, salve, um prazer estar de volta com o meu amigo Carlos, eu que fui o debutante desse programa, estar aqui de novo para mim é uma honra, ainda mais com essa presença tão ilustre de alguém que eu sou fã, já faz um bom tempo. Quem é, Carlos? Quem está com a gente, Carlos? Diga. Estamos aqui com Fernanda Lira, a nossa guerreira do Heavy Metal Nacional, estamos juntos, pô, muito legal, Fernanda, muito obrigado por ter aceitado esse convite, e vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Pô, vocês encheram tanto a bola aí, elogiaram tanto que eu tava até com dúvida se vocês iam me anunciar aí. Gente, obrigada, é um prazerzão. Eu sou amante do aprendizado de línguas, sou apaixonada pela língua inglesa e vai ser um puta de um papo legal. Tô bem empolgada. Obrigada por me chamarem aí. Poxa, tamo junto. Bom, a carreira dessa roqueira brasileira, né, já soma as atividades de professora de inglês, jornalista, né, e há cerca de 10 anos que ela está à frente, ela esteve à frente da Nervosa, né, a banda de thrash metal, e agora na recém-formada banda Cripta, né, que lançou seu primeiro álbum agora em junho de 2021. Para quem não. Porque o público aqui é um pouco amplo, então a galera que não é muito do heavy metal ou do rock, ela fazia parte da Nervosa, um trio feminino de thrash, né? Foi a maior banda feminina de projeção no mundo, né? Do rock. Tocou em vários festivais no mundo inteiro, inclusive no Rock in Rio, uma apresentação incrível, né, de lavar a alma, abrindo o dia do metal no palco Sunset em 2019, e em maio de 2020 a Fernanda anunciou que estava saindo da Nervosa, junto com ela foi a baterista Luana D'Ameto, e formaram com a Tainá Bergamaschi, mineira, e a holandesa Sônia Nubes, a Cripta, né? E aí, então, estamos aí com a Cripta. E, assim, a Fernanda também participou agora do disco Sepulquarta, do Sepultura, né, na música Hatred Aside, com as cantoras também Angélica Burns e Mayara Puertas. E, enfim, cursou jornalismo na Casper Libero, em São Paulo, e, como eu falei, trabalhou como professora de inglês. Então, Fernanda, por favor, se você puder contar um pouco aí como é que foi a sua carreira de professora, como você começou, a gente agradece. Nossa, vocês falando aí, eu falei, caramba, eu já fiz coisa nessa vida. Pior que assim, a minha carreira de professora de inglês, que foi super longa, durou quase 10 anos, ou mais de 10 anos, acho, ela surgiu por acaso, né? Eu sempre fui apaixonada pela língua inglesa, eu era uma criança, assim, super aficionada na língua inglesa, eu tentava decorar as letras das músicas que eu ouvia, isso muito pequena, assim, 7 anos, sabe? Eu ficava tentando ouvir e decorar as músicas e tal, e aí tenho diversas lembranças de eu criança, ali pré-adolescente também, ganhei um dicionário inglês-português, e debulhava esse dicionário e ficava tentando traduzir todas as músicas possíveis, assim, né? Principalmente Spice Girls e Hanson, né? Que eu era super fã nessa época da tradução. E eu traduzia tudo errado, né? Assim, tipo, eu lembro que tinha uma música... Isso eu lembro muito, assim. Eu era muito pequena. Eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, não sei. Eu lembro que eu tentei traduzir aquela I Will Come to You, né? Do Hanson. E eu ficava... Eu vai... vir, você, assim, sabe, e atrás, porque eu pegava palavra por palavra, mas para mim tava ótimo, porque eu conseguia entender um pouco, assim, eu amava, e aí depois disso, comecei aí a voltar um pouco mais pro lado do rock, né, e aí comprava aquelas revistinhas de tradução, né, que tinha as músicas, principalmente Red Hot Chili Peppers, essas bandas mais da MTV, e tinha tudo a tradução, assim, e aí eu começava já
Vocês vão entender porque que eu tô nesse papo da revistinha, tá, gente? Tem a ver com a minha carreira de professora de inglês, eu prometo. Não tô em devaneios aqui. E aí eu lembro que eu começava a conseguir achar erros, assim, nessas traduções já, né? De tanto eu ficar tentando traduzir e estudar e tal, eu conseguia achar erros, assim, sabe? Já, olha, aqui, na verdade, acho que não é isso, é parará, parará, enfim. E aí eu sei que, eu entrei numas, assim, fui fluindo naturalmente de aprender o inglês, né, através dessas letras e tudo. Sempre fui uma pessoa muito curiosa, ainda sou muito curiosa. E a curiosidade, ela é muito boa para quem tem interesse em língua, né, porque te faz ficar tentando traduzir tudo e buscando todas as palavras novas possíveis. Sempre gostei de aprender a estudar, é uma coisa que eu gosto muito, e a língua foi, por muito tempo, o meu maior foco de estudo, assim, né. E aí cheguei num ponto que eu já conseguia, assim, sabe, me comunicar um pouco, eu conseguia entender bastante. Filme legendado me ajudou pra caramba, e isso sempre foi cultural, assim, na minha família. A gente sempre assistia filme legendado, ela sempre alugava tudo legendado, as fitinhas lá na locadora. Então isso me ajudou muito a ter uma fluência bastante de ouvir e entender algumas coisas, né? E aí, quando eu estava ali nos meus, acho que 13 para 14 anos, eu decidi que eu queria entrar num curso de inglês, né? Porque eu queria treinar a falar, né? Porque eu falei, bom, beleza, eu estou entendendo razoavelmente, consigo escrever, bem legal, né? Porém, não tenho com quem falar, não tinha muito com quem falar, né? E aí decidi, implorei para os meus pais para me botar num curso de inglês. Aí tinha uma escolinha lá perto de casa, e aí comecei a fazer esse curso de inglês. E aí eu já pulei, eu fiz aquelas provinha, né, para entrar lá tal, aí dei uma pulada, mas eles falaram, você vai ter que parar aqui nesse, porque você tem muito vício, né, na língua, é normal. Quando a gente aprende qualquer coisa, hoje eu tenho vício no baixo, porque eu nunca fiz aula de baixo, eu tenho vício pra caramba na voz, porque eu nunca fiz aula de canto, tô começando a fazer aula de canto agora, então tá sendo super difícil tirar os vícios, e isso acontece na língua também, né? Então eu tinha um monte de vício, né? Um monte de vício, um monte de coisa que eu nunca tive ninguém para me explicar, enfim, vários vícios, né? Então falou, você entra aqui para conseguir tirar esses vícios aí. É isso, eu tinha 14 anos. E aí, só que, eu debulhava, né? Agora que eu tinha, tipo, um professor e livro e material e biblioteca lá na escola, não sei o que lá, aí foi, tipo, paraíso para mim. Aí eu avancei muito, 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 assim. E aí... E aí eu fui chamada, quando eu fiz 15 anos, eu lembro que foi no dia do meu aniversário, que aliás foi um dia maravilhoso. Foi o primeiro dia que eu comecei a dar aula e o dia que eu vi Judas Priest e Whitesnake no IMB. Foi tipo, Uau! trampei ali o primeiro dia e saí do expediente, fui direto para IMB assistir esse show. Foi tipo incrível, assim. E aí eu fui chamada para quê? Para começar a dar plantão de dúvidas para as crianças, para os adolescentes ali e tal. Só que eu era super jovem, eu tinha 15 anos, né? Isso foi em 2005, foi no dia que eu estava de 15 para 16 ali, ou foi 2004? Acho que foi 2005. E aí, só que eu era super jovem também, isso causava um pouco de desconforto ali nos pais, sabe? Principalmente, porque tipo, porra, que essa criança tá dando aula pro meu filho que é 2 anos mais velha que ela, sabe assim? Então foi bem bizarro, assim, né? Mas, estava me sentindo super confortável, eu amava, e aí comecei nessa questão do plantão de dúvida aí, né, e foi ótimo, assim, porque eu ia, eu acho que umas 2 vezes por semana, e eu adorava, assim, eu sempre fui meio palestrinha, assim, sabe aquela pessoa meio palestrinha? Adorava ensinar as coisas para os outros, assim, para os meus amigos e tal, o que eu sabia, né, adorava compartilhar o que eu sabia, não ensinar, compartilhar. E aí, para mim, era mó prazer, assim, né? E aí, um ano depois, quando eu fiz 16, acho que talvez um pouco antes disso, aí eu fui chamada para dar aula mesmo, para ter as minhas primeiras turmas e tal. E aí eu já tinha pulado mais algumas coisas, continuei estudando, né? Mas aí fui pulando alguns níveis e tal. E aí comecei com as turmas mais básicas tal. Aí um ano depois eu já estava dando aula para os intermediários, intermediário avançado tal, enfim. E fiquei nessa escola aí
um tempão, cara. Eu acho que fiquei uns 6 meses, assim, nessa escola. Uns 6 meses, 6 anos nessa escola. E era muito legal, cara. Eu adorava dar aula, assim, porque eu pensava assim, o que eu gostaria de ter na aula, o que eu gosto, como eu aprendi, tentava trazer isso para a aula com o pessoal, assim, eu adorava, era toda doidinha, assim, adorava dar aula para criança, adorava dar aula para adolescente, e aí eu pegava uns links, assim, tentando, né, seguir a metodologia da escola, mas também tentando juntar com aquilo que eu curtia, e pegando um link com as coisas do livro, eu passava música para as crianças, assim, para os adolescentes, e com o tempo para os adultos também, passava muita música, passava muito trecho de filme, muito trecho de série, a gente ia brincar, por exemplo, com as crianças, estava aprendendo sobre esporte, a gente ia jogar, tipo, vôlei, cada toque tinha que falar uma palavra, tinha que falar um esporte, sabe, essas coisas, assim. Era muito gostoso, cara, era muito gostoso, assim, muito gostoso. E como eu amava o que eu fazia, e eu amava a maneira como eu estava transmitindo, assim, o que eu fazia, os alunos também me amavam, assim, então era uma relação de amizade, eu era amiga, assim, dos meus alunos. Eu tenho aluno até hoje que me segue, né, e fala, só que assim, gente, uns aluninhos que era tipo 8 anos, assim, hoje tá tipo gigante, tem filho. Barba já, né? E eu lembro, cara, eu lembro de todos os meus alunos, assim. Legal. E aí eles escrevem, tipo, ai, teacher, que legal te ver tocando show, é muito bonitinho, eu fico até emocionada. No Rock in Rio, quando rolou o show do Rock in Rio, vários alunos me escreveram assim, teacher, que orgulho de você, eu lembrava que você era mó roqueira doida, não sei o que lá. Então era muito legal. Era muito impressionante, legal. É impressionante como as histórias se parecem, né, cara? Eu sou professor de inglês também e fui vocalista de banda de punk rock, hardcore, e o interesse começa igual todo mundo, né? São as letras, filmes legendados, aí você naturalmente vai para o inglês. E uma coisa que eu acho que a gente tem em comum também, Fernando, o meu pai também me introduziu no mundo do heavy metal. Ele foi no Rock in Rio 1 e o seu pai também, que eu lembro que eu vi no Rock in Rio, ele todo orgulhosão, feliz lá na primeira fila. Sim, e ele também foi no Rock in Rio 1, meu pai. Também, olha aí, os dois tiveram, então, no mesmo... Eu ia puxar o link para a questão do... Acho que você até meio que respondeu, né? Porque a gente acaba sendo professor e, às vezes, por exemplo, tem um aluno mais interessado em música, em rock, a gente quer puxar e colocar na aula, acaba que isso rola, é inevitável, né? O aluno que gosta de som, às vezes, troca ideia com a gente e a gente traz música pensando... Lógico, tem que pensar nos alunos, né? Não pode ser só no seu gosto, mas sempre rola aquela identificação quando você acha esse é dos meus e tal. Sim, tinha vários, e não só a identificação de som, mas a identificação da maneira como entrou na língua. Então eu tinha vários alunos que gostavam de pop, tipo Britney Spears, assim, mas que eu me via muito no aluno, assim, de tipo, caramba, a mesma maneira que eu entrei, a pessoa tá entrando também. Então era muito... Ai, gente, muito legal. Eu já vi você dizer também que alguns dos seus alunos hoje estão em empresas e graças também ao inglês que eles aprenderam, isso te dá muito orgulho também, né? Pra caramba, meu. Tem vários que eu acabo não sabendo o paradeiro, né? Mas eu sei que muitos estão usando a língua e eu me alegro de ter, porque isso eu acho que é o legal de dar aula, né? E na verdade é uma filosofia que eu uso para tudo na minha vida, para tudo, né? Eu também sou, por exemplo, taróloga, reikiana, e eu uso essa mesma filosofia tanto no palco quanto nessas coisas mais assim, quanto na aula, que era assim, o prazer de sentir que você está contribuindo, ajudando a pessoa de alguma maneira, com algo que é intrínseco seu, com algo que você gosta de fazer, sabe? Então, tipo, eu ficava muito feliz e hoje eu tenho uma noção muito maior, assim, de que, tipo, poxa, tomara que tenham vários alunos meus que estão usando aquilo que eu faço com tanto amor para melhorar a sua carreira, para dar um passo a mais, que tenha usado como um diferencial, sabe? Que eu tenha conseguido passar contribuir de alguma maneira para a pessoa, para o aprimoramento da pessoa, assim. É muito bacana isso. Eu amava por causa disso também. Me senti útil, sabe? E, logicamente, a partir de um certo momento, ainda com a nervosa, você teve que largar. É uma coisa que você sente falta? Sim, tive que largar. Depois que eu saí da escola, eu fiquei muito tempo dando aula particular, né? Que foi
crucial para mim, para eu poder tocar nervosa, né? Porque eu fiz por muitos anos, né? Quase todos os anos, a maior parte assim do trampo lá, né? Então era uma carga de trampo muito foda. Só que o retorno financeiro ainda não era suficiente para me sustentar. Então eu usava essas aulas particulares que me davam uma flexibilidade maior, me davam uma grana para eu me manter e me dava o tempo para eu poder investir no que passou a ser o meu foco uns anos depois, que era nervosa, né? Então, eu dei muito tempo de aula particular, eu acho que até os meus 25, 26 anos ali, eu estava dando aula particular, né, por Skype e tal, foi ótimo quando isso aconteceu, que antes eu ia na casa das pessoas, e aí quando rolou o Skype foi, tipo, a melhor coisa, assim, e aí, só que aí chegou um tempo que realmente eu falei, putz, não vai rolar mais, assim, né, não vai rolar mais, eu amava, mas eu falei, putz, não vai rolar mais, cara, porque eu já estava conseguindo sobreviver ali com o que eu conseguia com a nervosa dos shows, e por isso que a gente estava muito na estrada, assim, né? É. E aí rolava, cara, rolou, e aí eu tive que, infelizmente, deixar para trás, porque aí realmente eu não tinha mais tempo, né? E foi uma decisão difícil, assim, né? Na verdade, foi um pouco fácil de tomar essa decisão, porque eu estava muito cansada, assim, de fazer muito ali pela nervosa e fazer muito pelas aulas, estava conflitando, estava me deixando bastante exausta mentalmente, né? Então, eu sabia que ia me fazer bem, mas no coração foi tipo, pô, uma carreira de tantos anos, eu acho que eu tive mais de uma centena de alunos, assim, fácil, né? Então, com certeza, mais de uma centena. Então, que legal. Então, e aí acabou... faz parte, né? E aí acabou que tem o outro lado, que é a minha profissão principal, que é o jornalismo, e aí então você também, meio que paralelamente, ou um pouco depois, você participou da TV Maloic, né, do canal 14 da NET, escreveu para o Whiplash, para vários sites, fez um monte de entrevista legal, e aí também como é que foi essa experiência de jornalista que você teve? Assim, eu fiz 3 anos na Casper, né? Eu não concluí, eu tranquei, mas de revolta, né? Eu tinha umas revoltas lá, fiquei puta com umas coisas lá e tranquei. Mas foi ótimo também para poder focar bastante na nervosa. Mas não sigam o meu exemplo, tá, gente? Termina a faculdade de vocês aí. E antes mesmo de entrar na faculdade, eu já estava envolvida nessa questão do jornalismo ali, né? Eu pirava, comecei fazendo resenha de uma coisa ou outra, aí depois comecei a fazer resenha de show, fotografia de show, e aí depois fui para a parte das entrevistas. E na parte das entrevistas, eu pude fazer muita coisa paralelamente. Então, eu fazia entrevista para o Whiplash, fazia entrevista para o Maloic, fiz muitas entrevistas em inglês pro Heavy Nation, né, que foi uma rádio de heavy metal que a gente tinha na UOL, e o inglês foi essencial, né, foi um diferencial, porque eu conseguia desenrolar pra caramba, e a galera, eu acho que tinha uma confiança também, sabe, de conceder um espaço ali para entrevista, porque sabia que, porra, eu ia desenrolar bem, sabe, não ia ficar aquela coisa meio constrangedora e tal. E aí eu mandei bala, me entrevistei muito, e foi um outro sonho realizado também, somente possível por conta do inglês. Tudo que eu fiz, o inglês abriu muitas portas, inclusive na nervosa, principalmente na nervosa, depois a gente entra nesse tópico aí, não me deixem esquecer. Mas por quê, né? Porque, assim, eu tinha esse sonho, né, de ser jornalista ali dentro do metal, que também foi uma coisa que eu tive que deixar de lado com o tempo por conta da correria com a nervosa, e abriu muitas portas, assim, muitas portas, porque não só eu conseguia fazer entrevistas bacanas, de qualidade, que acabava me abrindo portas para sempre ter uma entrevista para rolar, segundo, que eu acabei mantendo contato com muitas das pessoas que eu entrevistei, porque terminava a entrevista, trocava ideia de brother, assim, depois, sabe? Foi assim com diversos artistas, e diversos, assim, tipo, por exemplo, o vocalista do Municipal Waste, né, o Tony Foresta, ele é meu amigão, assim, amigão, e por quê? Porque a gente eu conhecia ele fazendo entrevista, e depois ele, bora ficar aí, bora curtir, bora trocar uma ideia, a gente virou, tipo, amigo, assim, sabe? Fez um então, super networking, né? Um puta de um networking que ajudou pra caramba na Nervosa, né? Porque quando saiu o primeiro videoclipezinho lá da Nervosa, eu mandava para todas as pessoas que eu tinha entrevistado, porém, claro, as pessoas que eu tinha
uma afinidade, uma liberdade, né? Não saía mandando aí para qualquer pessoa também, porque aí seria antiético, né? Com as pessoas que eu entrevistei, sim, usar do contato para tal, né? Então é mais com as pessoas que eu tinha virado brother mesmo, que tinha no Facebook depois e tal. Mas abriu muitas portas para mim o inglês nesse meio jornalístico, porque é isso, né? E assim, por exemplo, eu comecei tive a oportunidade de fazer uma vez ou outra entrevistas para meios não dentro do metal, porque acabava me falando, pô, tem essa mina que fala aí e tal. Por exemplo, uma vez eu fiz auxiliei numa entrevista para Modern Drummer, sabe? Tipo, que é uma revista fora do metal. E eu ajudei, tava lá dando auxílio, já fiz meu trabalho de ficar junto ali traduzindo, tradução simultânea dos artistas. Então, foi muito massa, assim, foi muito massa. O inglês, sempre presente ali, me ajudou muito a realizar esse sonho também de desenvolver bem, pelo menos sob a minha humilde visão, essa carreira jornalística aí também. Não, e eu tenho um exemplo claro da junção desses seus dois talentos, tanto o inglês quanto o jornalismo, que é o seu tour pelo estúdio Family Mob, da gravação do álbum da Cripta e da casa onde vocês se hospedaram ao lado. Cara, ali é uma apresentadora, pô, super desenvolta e com inglês maravilhoso. Ali deu muito orgulho, porque você juntou as duas coisas e fez um mini programa, né? Todo em inglês, foi muito legal aquele tour do estúdio. O pessoal ama esse vídeo, não tinha muito entendido, bom. Todo mundo amou, assim, e foi foda pra mim, porque assim, eu sempre estava acostumada a falar muito, eu falo inglês todos os dias, né, não tem jeito, agora ainda com a Cripta, que tem uma gringa na banda, não tem jeito, né, porém, o que acontece, quando a gente estava em turnê o tempo inteiro, eu estava literalmente falando o tempo inteiro em inglês. Quando a gente foi gravar o disco, eu estava há um tempo sem falar com a mesma frequência. Eu estava falando ali, claro, com a minha guitarrista, né, e tal, mas não é a mesma coisa, assim, né? E aí, eu estava toda travada gravando esse vídeo. Eu até terminei e falei, nossa, Estevam, caguei tudo no inglês. Ele falou, não, estava perfeito. Então, a percepção muda, né? Eu senti que eu estava buscando um pouco melhor as palavras, não estava tão fluido assim, porque eu não estava falando todos os dias como seria quando eu estava num período sem ser pandêmico, sabe? Mas rolou. E isso daí, eu amo fazer esse tipo de coisa, gente. Não é que eu forço, eu amo falar inglês, eu amo fazer esses negocinhos, assim, pá, eu amo. Quem me acompanha sabe que é uma coisa muito fluida, né? Dá para sacar que é bem natural, e dá para sacar que é natural, do seu jeito de ser mesmo. E em estrada, eu acredito que deve ter acontecido, às vezes, você ter que bancar a tradutora, tipo, às vezes, não sei, as meninas da banda, ou hold, às vezes não sabe levar muito bem o inglês ali. Imagino que deve ter recorrido muito a você, né, nessas horas, para salvar de uma furada. Pra caralho. Eu sempre ajudei de um lugar de humildade mesmo, assim, nunca de, tipo, quem me conhece, né, que convive comigo também sabe, nunca de um lugar de, tipo, ai, deixa eu ir lá, mano. Não, é sempre de, tipo, mano, por favor, me peça que eu quero te ajudar, eu quero ver você falando, assim, e tal. O espírito de uma professora, né? Já é nato, né? Foda, né? Tá ali na veia. Agora, a pessoa que eu sinto que mais teve evolução brutal, assim, foi a Luana, que hoje tá comigo na Cripta, né? Quando ela entrou na banda, ela tava, tipo, naquele nível, assim, de quando a gente... tipo, a gente consegue entender, conhece um monte de palavra, mas não conseguia se comunicar muito e tal. E ela até fala sobre isso numa entrevista que eu vi esses dias. Eu sou fã das minhas companheiras de banda, né, gente? Eu fico vendo a entrevista delas, olha o nível que é. E aí eu tava vendo um vídeo da Luana que ela conta isso, e ela super, assim, o tempo inteiro, eu deixava claro para ela, eu falava, Lu, eu não vou ficar te dando aula assim, né, de inglês não solicitada, mas quando você quiser qualquer dica, qualquer coisa, qualquer dúvida, me fala, eu quero muito te ajudar, porque eu quero ver você falando cada vez mais fluido. E a Luana evoluiu pra caramba, porque ela é super curiosa também. Então, ela vinha o tempo inteiro na tour, Fê, quero falar isso, como que fala, tal. O cara falou isso, eu não entendi por que ele usou isso e não isso. E essa curiosidade dela fez com que, muito rapidamente, ela começasse a falar muito, quase fluente, cara. Hoje, você vê as entrevistas em inglês, a Luana, ela fala praticamente fluente, fala super bem. Né? E, claro, aí depois disso ela começou a namorar o atual noivo dela, que é sueco,
Então, isso puxou muito ela também a aprender bastante o inglês. Mas é isso, na tour já rolou várias vezes, não só com as meninas, mas às vezes, assim, sempre que tinha bagulho que precisava falar inglês com alguém, sempre eu ia lá falar, e por isso que eu acabava fazendo a maioria das coisas, né? Porque como a Nervosa tinha essa parte internacional, eu que sempre lidei mesmo, né? Os e-mails da gravadora, por anos, fui só eu que respondia, o primeiro e-mail deles, eu respondi, sabe? Essas coisas assim. É normal, e eu fico muito feliz, assim, porque, mais uma vez, o inglês me ajudou pra caramba a realizar tudo que eu realizei com a Nervosa, que era tudo o meu maior sonho. Né? E se não fosse o inglês, tudo teria sido muito mais difícil, assim, né? Faz com prazer, né? Não é aquela coisa de, saco, só eu, né? Não, prazer pra caralho, eu amava, assim, falar com o pessoal, a gravadora, e meu inglês também, não vou te falar que era perfeito, né? Melhorou muito também nesses últimos 10 anos que eu fui trabalhando diretamente com a gravadora, tem que falar inglês o tempo inteiro, o pessoal da gravadora vem no show, tem que bolar uma ideia, resolver as coisas, então eu e aí você falou, caramba. E aí formação da Cripta, né? Ano passado, né, você anunciou a formação da Cripta e com a surpresa da Sônia Nubes, né? Uma guitarrista holandesa na formação. Eu já conhecia a Sônia de acompanhar no Burning Bridges e em vídeos, e eu sou fã de rock farofa, então quando eu vi a Sônia na Cripta, minha cabeça, pá! Eu falei, eu não acredito. E ela tem esses dois lados também, né? Do death e do rock dos anos 80. Quando ela aparece com a camisa do Vincent Invasion na gravação do Family Móvel, eu falei, caraca. E é muito legal que tem essa coisa da banda, tá mais ainda é uma banda internacional, né, pelo fato dela estar na banda, e como é que é essa coisa da Cripta já nascer com uma integrante, né, de fora, e a banda já é internacional, né, já nasceu internacional. Não foi algo que eu vou te dizer, abre aspas, proposital, assim, de não, vamos ter uma gringa para a banda ser internacional. Foi bem natural, porque a gente também já conhecia a Sônia, né? Já tinha trombado com ela em turnê e tal. E ela tem esse lado death metal, que muita gente não sabe, que de uns tempos para cá ela tem focado bastante nos posts mais no hard rock, tal, até porque ela tem uma banda agora também de hard rock, mas ela, já foi baixista de banda de death metal, e a gente pirava nesse lado dela aí, death metal e tal, e aí automaticamente a gente pensou nela, a gente queria 2 guitarristas desde o começo, e quando a gente falou quem vai ser a primeira, a gente naturalmente pensou na Sônia, por causa que, claro, tecnicamente não tem nem que falar dela, né? Excelente guitarrista, mas também porque a gente pensou que ela tinha a mesma vibe, assim, né? Então foi por isso, e foi para mim, foi muito massa, assim, né? Ter alguém que também fala inglês o tempo inteiro, porque é bom que me puxa a não parar de falar inglês, o que é super importante, porque quem estuda línguas sabe que parou por um tempo, o negócio enferruja mesmo. É verdade. Nessa minha pira de querer aprender língua, né? Eu lembro que quando eu estava no colegial, eu estudei espanhol, tinha um projeto gratuito para alunos de escola pública, eu estudava em escola pública, né? E que tinha um dia por semana, tinha tipo aula numa outra escola, né? Aula de outras línguas, tal, tinha japonês, um monte de coisa, e eu escolhi o espanhol, né? E aí eu fiz 4 anos de aula de espanhol. 4 anos, eu falava espanhol perfeitamente. Só que aí eu fiquei uma cota sem falar, e aí, porque sempre inglês. Quando na Nervosa eu comecei a precisar também, porque eu também que respondia todos os e-mails em espanhol, para show na América Latina, não sei o quê, eu que ia lá falar espanhol, porque eu tinha pelo menos uma noção e tal. Foi difícil, cara, porque eu tinha passado um tempo, e não muito tempo, não fiquei tipo 10 anos sem falar espanhol, alguns anos, um par de anos, assim. E aí já fudeu tudo, já tinha esquecido os verbos, eu tenho dificuldade até hoje, assim, para conjugar e tudo, então foi ótimo ter a Sônia ali, perdão. É o famoso use it or lose it, né? Você tem que... Use it or lose it, cara, use it or lose it total, assim, porque o cérebro é um músculo, né, a gente esquece, mas ele é um musculinho ali, que se a gente não para de fazer uma coisa, ele pasta para voltar, né? E com as línguas não seria diferente. Então é legal ter a Sônia, porque aí o meu contato com o inglês fica constante. Todo dia eu tenho que falar inglês, e isso é ótimo para mim. A gente acaba aprendendo. Muito legal. Bom, Fernando, e depois de 2020 que houve a bifurcação, né? Agora temos 2 bandas excelentes femininas aí para curtir.
você meio que saiu do thrash para fazer death metal. Como que isso mudou no sentido lírico? Assim, eu ouvi o disco novo da Cripta, eu não ouvi, eu li todas as letras ainda, mas me parece até que foge um pouco daquele clichê do death metal de gore, blood, killing, sabe? E eu achei isso muito interessante, né? Me lembrou até uma coisa meio do Death, da banda, que filosofava muito, as letras muito profundas e tal. Não sei se foi inspiração. Como é que foi essa mudança de um estilo para o outro na hora de escrever, compor? O Def é a inspiração de tudo, né, gente? A banda Def. Eu amo, me inspira de mil maneiras, inclusive no vocal. E muita gente fala, nossa, o Sound of Perseverance do Def é tua voz todinha lá. E é uma grande inspiração. E fico muito feliz de você notar isso, porque foi uma coisa proposital mesmo, né? Inclusive, eu tive um feedback muito bacana sobre as letras, assim, o feedback geral. Bem massa que você notou. Realmente houve uma mudança real mesmo, assim, né? Proposital, porque eu pensei, eu vejo a Cripta como um livro com todas as páginas em branco que eu posso fazer o que eu quiser lá, sabe? Tipo, artisticamente falando, né? E aí eu pensei, vou tentar, e eu amo competir comigo mesmo, assim, né? De sempre melhorar uma coisinha aqui, outra ali, é a única competição que eu curto que realmente é saudável. E aí eu falei, quero me desafiar a mudar um pouco. E a primeira coisa que eu quis mudar foi exatamente a questão lírica, né, para aproximar um pouco mais o death metal, porque o thrash tradicionalmente tem aquela questão de protesto que, para quem me segue, sabe que é algo muito natural para mim, então era uma zona de conforto bem tranquila. Já no death metal eu falei, quero aproximar mais do death metal, mas vou ter que trabalhar um pouco, por quê? Porque eu não me sentiria confortável escrevendo sobre os temas que são mais senso comum, mais comuns ali no death metal, que é essa coisa mais gore mesmo, né, tipo Cannibal Corpse, essas coisas, ou uma coisa mais Satan, né, e não tenho nada contra quem se sente confortável escrevendo, mas acho que não ia ser uma coisa muito fluida, sabe, não ia ser muito confortável, eu falei, vou mudar. E aí uma das coisas que eu pensei vou trazer as letras para um lado mais sombrio, mais, né, assim, vou tentar relacionar todas as letras com o tema morte, de alguma maneira, para conectar com o death metal, né, e tem morte de vários sentidos ali no disco, né, tem a morte literal, que é na música Starvation, que é uma pessoa literalmente morrendo de fome, tem a morte de ciclos, que é na From the Ashes e na Death Arcana, a morte do ego, que é na música Kali, então, né, essa foi a primeira coisa que eu quis trabalhar, e a segunda foi, eu vou escrever sobre os aspectos psicológicos, assim, e pessoais mais complicados dessa nossa jornada pela vida, mais soturnos, assim, né, mais pesados, porque eu achei que ia combinar com essa temática do death metal e, ao mesmo tempo, ia ser super confortável para eu escrever, porque todos nós temos nossos demônios, nossas dificuldades que a gente enfrenta, tudo isso, né, e eu pensei, vai ser massa poder botar isso para fora e, de quebra, quem sabe, fazer com que as pessoas se identifiquem ainda mais nesse período péssimo que a gente está passando, né? E foi isso que eu fiz, e aí isso foi maravilhoso para mim, porque eu rebusquei muito o meu vocabulário no inglês, né? Você vê que as letras estão muito no thrash que eu fazia, que eu amava, não me leve a mal, era bem mais direto, né? Tipo, você... No Death eu rebusquei muito o meu vocabulário, muito, e isso foi muito legal, assim, sabe, eu me senti tipo o Neil Peart do Rush, assim, que eu sempre amava, que tipo, o Neil Peart usa umas palavras, escreve de uma maneira que eu achava muito legal, e aí foi muito gostoso fazer isso, porque eu realmente melhorei muito o meu vocabulário nas letras, que é muito importante para mim, poder comunicar as coisas de uma maneira mais profunda, sabe? E foi muito massa. E você vê, tipo, por exemplo, na Under the Black Wings, que é the sky turns red, the city is covered with darkness, cavernous trumpets, harbinger, that doomsday is here. Caralho, é muito... tipo, harbinger, quando que eu ia usar essa palavra? Então foi um processo muito, muito legal e proposital e que me ajudou não numa evolução, mas num aprimoramento mesmo da minha própria habilidade lírica ali. Foi muito, muito legal mesmo, muito legal essa pergunta.
Adoro a própria Starvation, quando saiu o lyric video, eu já achei muito interessante esse diferencial, porque ela parece meio que um texto médico, assim, de legista, como que a pessoa morreu de fome, e não deixa de esbarrar um cadinho na crítica social, né, porque a pessoa vai morrer de fome, né, por conta de... Exatamente, e foi outra coisa que foi proposital, quer dizer, foi mais acaso, porque assim, eu tava lá escrevendo aquelas coisas super dark, sombrias, e aí chegou no meio do disco que eu falei, cara, mas não consigo, vai ter que ter uma crítica social aqui. Tava me sentindo, eu falei, pô, não vai ser um disco escrito pela Fernanda Lira se não tiver uma crítica social. E aí eu escrevi, marca, né? A Starvation, ela é uma crítica social, né, por mais que poetizada, né, e a Bloodstained Heritage é uma crítica social duríssima também, né, que fala sobre o processo violentíssimo da colonização e tal, só que de uma maneira poética também, né, eu tentei deixar de uma maneira mais assim, para a pessoa realmente refletir, e não tipo, caralho, que agressivo, né, e isso que você falou da coisa médica, eu pesquisei, por isso que tá lá, entendeu? Eu lembro eu pesquisando sintomas físicos, médicos, fisiológicos da fome no corpo de uma pessoa, e aí tinha lá, tipo, infection spreads, e barará, eu falei, ó lá. É isso aí. Não, isso ficou muito death. Não, e como lançou o clipe do From the Ashes, que você mesmo explicou em algumas entrevistas que ele é um resumo do que o álbum é, a gente ainda não conhecia o álbum, viu vários elementos aí, mas quando eu comecei a ouvir o álbum, que veio Starvation, eu falei, caraca, que porrada, né, porque já entra, e o tema é muito chocante, e eu queria aproveitar e puxar esse gancho que você é um ativista social e incrível, uma inspiração para todos nós, e, cara, realmente você inspira, e acho muito legal que você deixa claro que você não está ostentando, você quer inspirar, você ajuda mesmo a fazer. Eu mesmo já tive comportamentos que eu lembrei de você, de pessoas na rua que eu procurei ajudar, e eu vejo você fazendo isso. Então, cara, isso aqui, a gente é muito fã desse seu trabalho também, do que você é, do que você representa. Então, muito legal mesmo tudo que você faz. Eu queria falar, cara, que eu sou muito fã. Eu conheci o Nervosa no Masked Betrayer, o primeiro... Caraca, old school! Esse foi old school! Vocês vieram tocar, eu moro em Guaratinguetá, interior de São Paulo, vocês vieram tocar num barzinho pequeno que chamava Backstage aqui em 2012, se pá. Eu lembro que vocês estavam com a Fernanda Terra, vocês mandavam Slayer, Suicide de cover, não tinha nem o repertório completo ainda. Eu já achava do caralho, continuo achando do caralho. A mensagem que vocês trouxeram para o Brasil, para as meninas, para fazer metal, que lógico, a gente sempre teve, mas nesse estilo extremo e tal, acho que vocês inspiraram muita gente. E como o Carlos falou aí, parabéns pela postura, a militância, a atitude, a gente fica orgulhoso de ver, seguir nas redes sociais e tal. E eu sou mega fã de Ratos Porão também, e você e o Juninho é o casal que eu mais chipo no Insta. Acompanho direto, acho muito foda. E é isso, cara, foi muito bom esse papo, eu sempre soube desse seu lado com o inglês e venho falando pro Carlos, pô, a gente tinha que entrevistar a Fernanda, cara, a gente entrevistar a Fernanda, é massa, ela gosta de bater papo, ela fala mesmo. E, pô, obrigado por esse momento. O dever me chama, mas... Vai lá. Se quiser encerrar aí. Vai lá representar a nossa classe professorística de inglês do Brasil. Não, e realmente, o Bola falou, sigam, por favor, o Instagram, @fefemetal, porque tem de tudo, tem ativismo, tem música, tem coisas engraçadíssimas, cara. Fernanda, você é muito engraçada, cara, o jeito que você fala as coisas, faz as coisas, piada de si mesma, é muito legal isso, é muito legal. E aí, queria aproveitar para você dar o seu último recado aí, o que você está querendo falar, o que quer seguir, o que quer apresentar. Primeiro, obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Depois desse período difícil, que foi esse período de transição, né, na minha carreira, é muito importante saber que, pô, tem pessoas que ainda, sabe, piram e acham legal e se inspiram. Isso para mim é o principal. Então, obrigada pelas palavras, obrigada pelo papo, que foi muito, muito, muito bacana. Fico realmente agradecida. Quanto ao lance do ativismo, né? Isso é uma coisa que é muito importante para mim, e não é para se gabar, não é para mostrar nada, é simplesmente para, assim, sempre que eu faço um post relacionado a essas coisas que são muito naturais para mim, né? Eu faço muito mais do que eu falo na internet, né? Eu simplesmente não consigo ver alguém passando necessidade perto de mim, então vai lá e ajudo. Mas não, mas quando eu posto na internet é exatamente com a intenção de inspirar, né? De tipo assim, se uma pessoa
dessas tantas que vão ver esse post, se sentirem inspirados e doar R$10 para algum lugar, pronto, missão cumprida. Então é isso, sabe? É isso. Né? Melhor do que ninguém ter feito e eu não ter feito o post e eu não ter feito as pessoas terem parado para pensar. Principalmente porque eu já estive num lado onde eu precisava de que pessoas me inspirassem a enxergar uma coisa sobre um outro ângulo, a pensar, a debater comigo mesmo sobre algumas coisas. Então eu entendo que esse papel é importante de uma maneira e outra. E meu recado, então, obrigada por falar isso, porque por notar, né, por esse lado mais sensível, que é isso, a questão é isso, vamos inspirar. Se uma pessoa passar a ajudar a outra por causa de um post lá que eu fiz, da cesta básica, do não sei o que, tá ótimo. Para mim, missão cumprida. E meu recado final, além de, claro, agradecer tudo, assim, continuemos valorizando a arte, né? Porque por 2 motivos. Primeiro, porque a gente viu o quanto a arte nos inspirou a aprender línguas, né? E acabou guiando o nosso caminho profissional, né? Mesmo. Então, a minha vida ela só funciona hoje por causa do inglês, e o inglês só esteve presente por causa da arte. Então, né, olha como tudo se conecta. Então, por esse primeiro motivo, linkando aí com o nosso papo, e segundo, porque nesses tempos terríveis que a gente tem vivido, a gente aprendeu várias coisas, que a gente pode viver sem várias coisas. A gente pode viver sem ver os nossos amigos diariamente, a gente pode viver sem ir no nosso restaurante favorito, a gente pode viver, né? Mas ninguém viveu na pandemia sem arte por um dia, não existiu. Todo mundo consumiu arte todos os dias da pandemia. Ouviu uma música, viu um clipe, assistiu um filme, né, leu um livro. Então, mais do que nunca, a gente viu que a arte é essencial e que a arte ameniza tempos terríveis, ajuda a gente a passar um pouco mais leve por tempos terríveis. Então, vamos continuar valorizando a arte, gente. Vamos continuar valorizando a arte, porque ela realmente transforma e muda vidas. Então esse é meu recado final. Nossa, Maravilha. Perfeito, não tem nem mais o que dizer. Vamos fazer só um thumbnailzinho aqui para registrar esse momento de Fernanda Lira com a gente. Valeu, Fernanda, muito obrigado. Vamos voltar a falar em outras coisas. E, parabéns e sigamos em frente. Sucesso aí com a cripta. E vamos logo. O Vaken, hein? Tomara que o Vaken chegue logo a hora do Vaken, que agora você vai poder. Isso foi muito louco, né? Tomara porque que as coisas sejam normalizadas até lá, né? Porque foi muito louco isso, porque você teve que, você saiu da Nervosa já com um show agendado no Vaken, né? E aí não aconteceu o festival, e agora que a cripta voltou, já tá lá no Vaken. Isso foi uma das coisas mais inacreditáveis, assim, cara. Incrível. Eu saí muito, o que mais postergou, de verdade, a minha decisão, porque isso já vinha passando na minha cabeça fazia um tempo, foi o Vaken. Eu falei, porra, mano, eu lutei tanto pra tocar e vou sair sem realizar o meu sonho, vai ser, tipo, muito foda. E aí, o nosso primeiro show confirmado da cripta foi o Vaken. Pra mim, eu não entendi, ninguém entendeu nada, eu ainda acho que eu vou chegar lá, vai ser uma pegadinha do malandro, não sei, mas eu entendo como um sinal do universo de tipo, você se fudeu aí, né? Ficou mal, teve ansiedade, ficou mal emocionalmente, mas isso aqui é um presentinho para mostrar, tá certo, tá indo no caminho seu aí, com honestidade, é isso aí. Eu quero acreditar que é isso. E é claro que a gente torce para a Nervosa dividir festivais aí com a cripta, né, por aí, se não rolar no Vaken, que rola em outros, porque vai ser muito legal ver as duas bandas no mesmo festival. Mas eu acho que vai ser muito provável que elas já estejam confirmadas para esse Vaken, porque quem estava naquele Vaken foi confirmado para o ano seguinte e depois para o ano, então eu acho que é só uma questão de anunciar, porque entendendo do business... É muito provável que a gente esteja no mesmo Vaken. Porque tá bem legal também o trabalho da Nervosa e todo mundo só tem a ganhar aí com essas duas bandas maravilhosas. Nóis. Mais mulher realizando o sonho. Então, tô feliz demais. Nervosa gerando empregos, igual um meme que eu vi. Isso aí. Obrigado, Fernanda. Tamo junto. Parabéns e até a próxima, então. Valeu, galera, que tá acompanhando. Obrigada. Tchau. Obrigada a todo mundo pelo apoio aí. Valeu. Language and Culture.